E esse é o review do capítulo 9 de Jujutsu Kaisen módulo Duraval Bobidi Metica parte 2. Temos uma capa colorida, né? Capa colorida bonita aqui. Olha só, a primeira coisa que eu notei é que parece muita terra aqui, né? Tem um tomate, tem alho porró, tem água, o céu, né? A atmosfera ali parece com a terra, idêntico, né? A Simúria parece muito com a terra. Tem uma tirinha, tipo uma tirinha aqui do Gege, né? Gege sobre o Tsurugi e a Yuka, mas não é importante não. É mais o negócio do Panda, né? O Panda tá paralisado, coitado. Mas vamos entrar no capítulo. O capítulo começa com o Cross continuando a história dele pra Yuka, né? E ele entra em detalhes sobre a fisiologia dos Simurianos, olha só. O terceiro olho deles é a fonte da energia amaldiçoada deles, né? Nos humanos é o estômago, né? Começando no umbigo, né? A energia amaldiçoada, ela é chamada de Rololuka em Simúria. Eu não encontrei nada relacionado a esse nome. Deve ser algum neologismo do Gege, né? E só conhecendo os radicais que ele usou para formar essa palavra para saber melhor. Quem conseguir desconstruir a palavra, me avisa aí. Aí eu pesquiso os radicais, né? Mas pesquisando assim eu não encontrei nada, não. Tem umas palavras parecidas, né? Tem a Loropética de Black Clover, mas é um nome próprio. Tem a Lokaka de Jojo, né? É uma fruta, mas também Roroluka, não encontrei nada, absolutamente nada. Por enquanto é uma palavra nova, né? E esse olho, ele parece ser vestigial, tá? Porque não tem canais lacrimais completos. Se pá, nem tem visão direito. Eu acho que não tem visão direito, né? Mas esse olho, ele derrama lágrimas em certas ocasiões. Durante o nascimento, durante a morte e no caso dos Lumerianos, quando um Kalian morre, né? O Cross, ele diz que esse processo exerce grande pressão no cérebro e pode ser fatal. Nesse caso, o risco de morte é só no nascimento, né? Quando um Kalian morre, né? Para os Lumerianos. Porque se um Simuriano já tá morrendo, o terceiro olho vai chorar de qualquer jeito, né? E aí o processo mata o Simuriano de vez. Qualquer dano letal vem junto com a hipertensão intracraniana, aparentemente, né? Então não acho que sejam lágrimas de verdade, olha só. Capítulo 209, Jujutsu. Uma conversa entre a Uraume e o Kenjaku, olha só. Mesmo não feiticeiros liberam uma quantidade grande de energia amaldiçoada no momento da morte. É assim também para os humanos de outros continentes? E aí o Kenjaku afirma, né? Sim, mesmo que os estrangeiros não tenham conexão com a energia amaldiçoada, a coisa muda quando eles morrem. A morte, ele fala entre aspas, né? Inflige a quantidade exata de estresse para induzir mutações no cérebro. Ele fecha aspas aqui. Só notando aqui, tá, que o Kenjaku ele fala que pessoas sem conexão com a energia amaldiçoada, porque os estrangeiros não vêm de linhagem de feiticeiros, tá? É uma galera que tem uma linhagem normal, então eles não têm essa conexão com a energia amaldiçoada, né? Enquanto no Japão as linhagens são mais comuns. Provavelmente bem mais comum na época do Kenjaku, né? Na época do passado, né? Ele usa o termo morte, entre aspas, aqui, porque se a pessoa sobreviver, a mutação permanece, né? Como a gente já viu. Normalmente a capacidade de ver energia amaldiçoada continua, né? Mesmo que se a pessoa sobreviver, né? Cheque inclusive o capítulo 211 e 84, tá? Tem sempre umas pessoas, uns civis ali ali perto que conseguem enxergar tudo. Eles conseguem enxergar os espíritos, eles conseguem enxergar o que está acontecendo, né? Então, eu acho que essas lágrimas, elas são energia amaldiçoada. São o equivalente a essa energia amaldiçoada que os humanos liberam, né? Talvez, normalmente, os seres vivos da Terra, né? Eles liberam quando estão quase morrendo, né? Pura energia amaldiçoada. Essas lágrimas devem ser valiosas pra cacete nesse caso, né? Porque o corpo deles, eles conseguem liberar a energia amaldiçoada em forma de líquido. Interessante. Eu lembrei do Piratas do Caribe 4, que tem as lágrimas da sereia, né? Aquele Cyrus veio, ele ia querer estudar essa porra. Ele deve ter estudado, né? O que aconteceu com os feiticeiros que eles agarraram, né? Aquele monte de feiticeiro, deve ter estudado bastante. E tem essa ligação dos Lumerianos com os Kalians, né? Quando um Kalian é destruído, todos os Lumerianos sofrem essa pressão no cérebro, né? Hipertensão intracraniana, que faz eles chorarem, né? Pelo terceiro olho. Um só Kalian sendo destruído consegue desabilitar a tribo toda? Todos eles caem no chão com a dor na cabeça, será? Em qualquer lugar que eles estejam? Ou é só os Lumerianos que fizeram aquele mudra lá e que estão na lista de proteção dos Kalians? Se um Lumeriano por etnia, se for Lumeriano por etnia nesse caso, né? Ele nascer longe de Luméria, ele toma dano mesmo assim se destruir um Kalian, será? Porque se for por etnia, é muito fácil extinguir os Lumerianos, só matar os Kalian, como ficar torturando os Kalian. Que aí os Lumerianos vão ficar com dor até eles morrerem, né? Porque pode ser fatal, mas se o processo demorar demais, vai ser fatal.
E essa hipertensão craniana, intracraniana, vai ser fatal de qualquer forma, né? E se for um pacto que a religião deles impõe, sempre que eles fazem esse mudra dos Kalians, eles meio que se ligam aos Kalians, né? Talvez seja por isso. É meio que um boneco de voodoo, né? O Kalian toma dano e eles sentem a dor. Deve ser por isso, né? Deve ser esse tipo de ligação, né? Interessante isso aqui. Se for algum pacto, é muito fácil extinguir os Lumerianos. Só matar os Kalian, né? Nesse caso, se for algum pacto de religião, né? Talvez seja o motivo da segregação deles, né? E é uma fraqueza muito grande, tá ligado a esses tipos de Shikigami, né? Dá uma vantagem legal pra quem não é feiticeiro em Simuria, né? Eles podem atacar os Kalians e ferrar com os Lumerianos, né? Que são a maioria em feiticeiros. Eu acho realmente que eles são todos feiticeiros. Só que existem níveis, né? A gente tem uma evidência aqui que eles são todos feiticeiros, né? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente aqui. Mas eu acho que sim. Continuando, né? A filha do chefe dos Deskunter, ela foi devorada por um Kalian, né? É claramente um golpe, né? Eu achei no capítulo passado que foi no porto, porque o porto que eles iam fazer, que eles iam frequentar, os Deskunter, né? Nesse caso, e ainda seria no território de Lemúria, né? Então teriam Kalians. Eu achei que foi nesse caso, né? Mas agora fica bem claro que é um golpe, porque aparentemente ela foi morta em casa por um Kalian. E não tem mais Kalian no território dos Deskunter, né? Então os Deskunter estão alegando que foi um assassino lemuriano que levou um Kalian pra lá e matou a filha do chefe, né? Claramente um golpe. Olhando pro chefe do cara aí, ele deve ter umas 100 filhas, pô. Deve ter umas 100 filhas, umas 500 esposas. O cara é tipo... Ele parece um desse tipo de chefe, deus guerreiro, né? Parece ser um negócio assim, né? Essa filha morta em casa, aparentemente. Quantas pessoas foram mortas nesse ataque por Kalian? Cadê o nome da filha? Qual é essa filha, né? Não tem detalhe, né? Claramente golpe isso aqui, né? E aí, por causa disso, o chefe dos Deskunter, ele exige 90% do território restante de Luméria, inclusive com o canal novo, né? Ele tá pronto pra guerra, né? Caso os Lumerianos resistam. E aí o Cross conta sobre as tradições dos Deskunter. Olha só, primeiro a gente tem um painel, né? Mostrando eles são tipo Oni, né? São tipo ogros, né? Os Deskunter, eles resolvem todas as disputas com julgamento por combate, né? Sempre 1 contra 1. Com os lados podendo declarar, né, quais os guerreiros que qual vai ser o campeão deles, né, que vai lutar por lado. Eles não têm advogado, eles têm guerreiros, né. Provavelmente você contrata um mercenário. Eu não acho que você declara um campeão e ele é obrigado a lutar por você, né. Eu acho que não, né. Eu acho que é tipo um mercenário mesmo, você contrata, né. O lado que vencer, ele passa a ter carta branca, tá, para completar o objetivo que era parte da disputa, né, inicial, mesmo que isso destrua o lado perdedor. O lado perdedor passa a praticamente não ter mais direitos aí, né? O mais forte sempre tem razão. Nesse caso, os Deskunter, eles só declaram guerra depois que eles vencem esse julgamento, tá? Porque aí ninguém mais entra para ajudar quem perdeu a disputa, né? Ninguém mais intervém nas guerras, né? Os Lumerianos, eles citam também um torneio de combate que aconteceu antes do expurgo de Luméria, tá? Esse torneio o Dura venceu. Tá? Esse torneio, galera, ele não foi um julgamento por combate não, tá? Que os Lumerianos perderam, que causou o expurgo. Provavelmente, né, o que causou o expurgo foi um julgamento por combate que os Lumerianos perderam, né? O Dura não lutou nesse, porque o Dura tá vivo, né? E aparentemente é um julgamento, uma luta até a morte, né? Se o Dura tá vivo, ele não perdeu esse, né? Então, ele nunca participou desse tipo de julgamento por combate, né? Quem participou perdeu, e aí os Lumerianos perderam o território deles, né? Foi a guerra que os pais dos meninos morreram, né? A gente já viu lá, né, que foi por causa do Mu, né? Eles sabiam, né? O pai dos meninos sabiam que era por causa do Mu, porque ele morreu segurando uma pedra de Mu, né? Esse torneio foi quando as tribos estavam em paz, entre aspas, né? E aí o Dura venceu, né? O chefe dos Deskunter daquela época, ele participou desse torneio, né? Eles trapacearam pra caralho, né? Mas o Dura ainda venceu mesmo assim. Tem um cara que ele fala que o Dura é o Simuriano mais forte que existe, né? Simuriano do planeta, tá? Do planeta que existe. Ele é o mais forte, né? O Dura é o mais forte, né? Mas a própria fala do Dura, né, dá a entender que tem gente mais forte do que ele, né? Quantas pessoas? É só o Dabura? Eu acho que não, né? Dá a entender que tem mais gente, né? Mas ele fica de segredinho aqui, né?
ele deixa alguma coisa de fora aqui, galera. Que eu não acho que seja só o Dabura e o Mu. Que eu acho que devia ser conhecimento público, né, do pessoal. Que tinha minas de Mu e que toda a invasão, todo esse negócio que os Deskunter jogaram para cima dos Lemurianos era por causa do Mu, né? Não era por causa da religião deles, né? Aparentemente, tanto há 10 anos quanto agora, né? Só que aparentemente é só o Dura que entende desse negócio, que ele fala que é isso, né? Era pra todo mundo saber disso. Até o pessoal da vila, das outras vilas, eles comentam sobre isso, né? Então é estranho isso aqui, né? Então deve ter alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa a mais nisso aqui, mas isso deve vir depois, né? Eu espero que sim, né? Olha só, os Lumerianos, eles não podem recusar o duelo porque eles falhariam como guerreiros, né? E aí eles não teriam direito a nada, né? Então se eles recusarem, eles perdem 100% do território deles. Passam a perder todos os direitos, né? E se eles aceitarem perder, eles perdem 90% do território, né? Isso aqui é sinistro, porque os Numerianos, eles já foram empurrados para a ponta da península, né? Então agora não tem para onde correr, só o mar, né? Então ferrou, eles vão ficar ali ilhados mesmo, entre o inimigo deles e o mar, né? Ferrou. Os Numerianos, eles ficam desesperados, né? E aí o Dura, ele aceita, né? Ele aceita ser o guerreiro lemuriano nesse julgamento, né? Do lado dos Deskunter é o Dabura que chega, né? E a gente já conhece ele, né? Os Numerianos, eles ficam desesperados, né? Com a aura do Dabura, exceto o Maru. O Maru não fica desesperado, ele não sente esse medo, né? Talvez o Dabura tenha uma aura de medo igual ao do Yuta. Igual a propriedade da energia do Yuta. Talvez ele tenha essa aura de medo, né? E aí o Maru não sentiu. E talvez seja o nível de força também. O Maru, ele é o mais forte dos gêmeos, eu acho, né? Talvez ele esteja forte o suficiente para essa aura de medo do Dabura não bater neles, né? Porque se o Dabura é um cara mais pacifista, faz sentido dele querer intimidar os inimigos, né? Para não chegar no combate físico, né? Então, eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma aura de medo, sim. Quando o Dura vai falar com o Dabura, ele revela que eles já se conheciam, né? E que o Dabura tá lutando contra a vontade dele porque a irmã dele foi pega de refém. Só um adendo aqui, tá? Os Deskunter que estão na arquibancada ali atrás do Dabura, eles têm os chifres iguais os do Dabura. Então deve ser a tribo dele, né? Eu acho que é a tribo dele que veio ver ele, né? Olha aqui, ó. O Dura, ele escolhe não se defender, né? E morrer, nesse caso, porque é uma luta até a morte, né? Mas ele pede uma coisa pro Dabura em troca, né? E depois a gente fica sabendo que era para proteger os Lemurianos, né? E mostrar para os gêmeos a localização do Mu, né? Que ele guardou, né? E aí, vamos falar do Mu aqui. O Dura, ele aproveita que tem outras tribos assistindo, né? E ele revela que a antiga Lemúria era rica em minas de Mu. O Mu é um minério que tem a capacidade de converter energia amaldiçoada em qualquer tipo de energia. Isso aqui é roubadíssimo. É só um exemplo. Um motor feito de Mu num carro, ele não precisaria de combustível, só da energia amaldiçoada do piloto. E nesse caso, só a energia amaldiçoada normal do piloto. Tá? Um humano normal que vaza energia amaldiçoada e o carro ia funcionar. O carro ia funcionar, né? Dá pra converter em energia nuclear, galera. Quem tem treinamento. Um feiticeiro poderia converter energia amaldiçoada em energia nuclear, né? Lógico que tem que ver, né? Como é que ele faz essa conversão. Se a energia, porque energia é um termo bem amplo, né? Não é necessariamente onda, né? Quando ele converte, né? Como ele transmite, como ele distribui, qual a taxa de perda, né? Quando ele armazena, o quanto ele consegue armazenar essa energia amaldiçoada, né? Se precisa de alguém treinado, se uma pessoa com pouco treinamento poderia quebrar e gastar, né? Gastar o minério, a quantidade que pode ser armazenada, quanto tempo a energia dura armazenada no metal, no minério, né? Tem mais detalhes que a gente precisa urgentemente do Gag, precisa detalhar esse negócio direito, né? Continuando, o Dura fala, né, que o chefe dos Deskunter tá lucrando pra cacete com as minas da antiga Lemúria e agora ele quer mais, né? Por isso a ocupação. Ele fala inclusive que a ocupação de 10 anos atrás foi por causa disso, né? E agora, né, ele precisa de mais, né? Então o motivo sempre foi econômico e não por diferenças religiosas, né? Ou por causa dessa filha, né? E as outras tribos, ela até começa a questionar. Tem um cara que questiona, né? Mas ele tem medo de morrer. Tem medo de morrer. O Dura pede que as outras tribos ajudem os Lemurianos, né? Mas o chefe do Deskunter manda o Dabura começar, né? Eu preciso falar desse chefe deles aqui. Olha só. O cara, ele é completamente diferente dos outros Deskunter.
Tem ali do lado do velho, tem um desconto igualzinho os pilotos do barco que a gente viu, né? Que é um cara aqui sem marca nenhuma, todo coberto, né? E aí, olha só, esse velho ele aparece em 4 painéis, né? Então não dá pra ver direito o visual dele, mas o visual dele é muito diferente dos outros descontos. Olha só, o terceiro olho dele, ele parece um Rinnegan gigante. É gigante, é muito maior do que um olho normal, né? E é esbugalhado pra fora da testa, parece que tá esbugalhadaço, né? Parece que esse olho do velho não tem pálpebras. Eu não sei se ele removeu as pálpebras com cirurgia, talvez tenha feito isso, né? Porque ele é todo modificado, né? Ele tem todo aquelas modificações, talvez ele tenha removido as pálpebras. Porque os outros simurianos têm pálpebras, o terceiro olho tem pálpebra, né? Talvez ele tenha removido de propósito para aumentar o alcance do olho, não sei, né? Os olhos normais dele, ele tem a esclera escura, igual os olhos da Uro, né? Ele tem esses piercings pretos, né? Até nos chifres, né? E a ponta dos chifres é preta, tipo os olhos, né? Como se fosse uma marca de corrupção, né? E no trono atrás dele tem uns piercings gigantes também, talvez feito de mu, será? Esses piercings são feitos de mu? Ele consegue converter a energia amaldiçoada dele em outro tipo de energia para atacar diferente, não sei, né? Ele usa uns dedais igual os do Dabura. Esses dedal, igual o do Dabura que o Dabura mostrou no primeiro capítulo, né? E em geral, o Dabura aqui, ó, ele tá vestido muito parecido com esse velho. Eles estão usando a mesma roupa do Zone, que aparece no painel do Cross, na tradição dos Deskunter, quando o Cross fala que os Deskunter resolvem tudo no braço, né? Tudo em julgamento por combate, 1 contra 1, né? Eles estão usando essa mesma roupa, né? Só que o Dabura, ele não troca de roupa, ele continua usando essa roupa. Então ele usa essa roupa o tempo todo? Não sei, né? Deve ser o traje de um guerreiro Deskunter, né? E quer dizer, né, que esse chefe aí, ele já foi um representante de combate assim, né? Ele já foi um dos campeões, né, que lutava nesses combates nesses julgamentos por combate, né? Só que agora o Dabura é o mais forte, né? Por isso que ele tá lutando no lugar do velho, né? Esse velho deve ter sido o chefe trapaceiro do torneio que foi citado no capítulo, né? Antes, né? E agora ele usou de tramóia de novo para forçar o Dabura e o Dura num resultado que ele quer, né? Olha só, a luta acontece fora de câmera, né? Não sei por que o Gag faz isso, não custava nada, né? Provavelmente porque ele está escondendo a técnica do Dabura. Ele quer mostrar depois, né? Provavelmente. Como o Dura, ele não se defendeu, talvez não fosse acrescentar muito, né? Mas eu não sei, né? Então, eu demando outro flashback do Dura, tá? No auge, lutando sério. Quero ver isso aí. Porque os outros Simurianos sabem que o Dura é o... Eles acham que o Dura é o Simuriano mais forte, né? Então talvez muita gente viu o Dura lutando, né? Lutando em público, então eu quero ver. Olha só, o Dura, ele é mais forte que o chefe, tá? Que o chefe do Deskunter, né? Porque ele mandou outro cara pro combate. Se o chefe do Deskunter fosse tão opressor assim de força, né? Ele teria derrotado o Dura em combate. Mandou o melhor amigo do cara e tinha a irmã desse melhor amigo como refém. E essa irmã de refém, ela deve estar de refém desde do expurgo, tá? Há 10 anos, tá? Porque se o Dabura era amigo de um lemuriano, e o Dabura é um cara mais pacifista, né? Na hora que começasse essa guerra, o Dabura, se ele fosse mais forte, e a irmã dele não fosse refém, ele teria desafiado esse chefe, tomado o poder dos Deskunter e parado a ocupação, né? Então essa tramóia do velho já deve tá aí há muito tempo, né? Já deve estar idealizando essa tramóia há muito tempo, né? Ele neutralizou as duas maiores ameaças a eles, né? Os dois Simurianos mais fortes do planeta, né? Jogou um contra o outro, né? E os guerreiros com escrúpulos aí de Deskunter também não tem vez contra esse cara, né? Então esse cara é claramente o chefe, né? Parece ser aquele tipo de vilão que não pensa em sucessão também, hein? Já que ele, se essa filha existe e ele sacrificou a filha, né? Ele realmente é aquele cara que não pensa em sucessão. Ele deve ter um plano de imortalidade com esse mundo todo aí, né? Ele nunca vai querer passar o poder, né? Outro ponto aqui é o Maru. Mesmo depois de ver o poder do Dabura, ele tava pronto pra sair na porrada. O Maru tava pronto pra sair no braço ali, arrancar o chifre do Dabura, né? Porque ele percebeu que o Dabura não lutou com tudo, né? E o Maru não tava sem medo não, né? Tava sem medo. Os meninos eram os mais fortes dos Lemurianos, depois do Dura, tá? Então, pela reação do resto da galera aqui, essa galera não tem expansão de domínio, eles devem lutar completamente diferente, eu acho, né? É tudo bucha. Então, o Maru, ele tava, se pá, ele deve escalar um pouco próximo do Dabura, galera. Ele não sentiu a hora de medo, ele tava pronto pra sair no braço. Só que como... Eu acho que a tristeza acabou sendo mais forte ali, né?
Quando o Dabura fala pra eles, né, que eles eram melhores amigos com o Dura, né? Ele fez isso porque ele não queria ferir o rosto dele, né? Não queria machucar o rosto do Dura, né? E aí o menino acabou ficando mais triste do que com raiva ali, né? Já no velório do Dura, né? Olha só essa parte interessante aqui. As marcas, elas são realmente energia amaldiçoada. Tipo um medidor, tipo... são uma marca de energia amaldiçoada, né? Porque quando o Dura morre e a energia vaza pelo terceiro olho, em forma de lágrimas, né? As marcas ficam vazias, galera. Olha aí, ó. A marca esvaziou. E tem o Muda dos Caliantes também, né? Ele fazendo o Muda dos Caliantes, né? Dá pra ver que ele tinha uma marca nas costas também, tá? No flashback. Parecia um sol, alguma coisa assim, né? O caixão ele tem um Calian talhado, né? Bem bonito também o caixão. Né? Depois disso, já tem o prazo, né? Pra ocupação dos Deskunter, tá? É no outro dia seguinte, de manhã, né? Como essa cena passa de noite, eu acho que é só o resto da noite, tá? Que eles têm. A não ser que seja realmente nesse dia, né? No dia que vai amanhecer, aí no outro dia de manhã. Né? Mas assim que esse prazo acabar, né, todos os Lumerianos vão ser declarados invasores, eles vão ser executados, né? O Cross, ele fala que não restou nada, né, nas terras que sobraram, né? Sem terra fértil, sem água, as doenças vão voltar, vai ser uma merda, né? E aí os outros caras discutem, né, que se não seria melhor ficar e lutar até a morte, né? Mas o Jabaloma, ele fala que o dever dos guerreiros é proteger as mulheres e as crianças, né? Então eu acho que isso aqui confirma, né, que não tem mulher guerreira em Simúria, né? Inclusive, a gente raramente não vê mulher nenhuma, né? A gente só viu mulher quando tinha aquela mãe que estava lavando roupa, né, com as duas crianças. A gente viu as sacerdotisas dos Scalian, que aparentemente eram só mulheres, né? Mas eles também, os homens também fazem, né, o Muda dos Scalians, né? Que o Dura aí no caixão tá fazendo o Muda dos Scalians, né? Então, a gente não viu, praticamente não viu mulher. Eu acho que não vi mulher nenhuma nas arquibancadas e nas multidões, né? Na reunião da tribo também, do pessoal que manda, eu não vi mulher, né? Então, eu acho que não tem esse negócio de mulher guerreira em Simúria, né? Acho que elas são mais a pessoa que cuida das crianças e tudo mais, né? E aí o Dabura chega com uma mulher. Né? Ele conseguiu salvar a irmã dele finalmente, né? Deve ter sido exilado, provavelmente. No caminho para sair, eles devem ter sido atacados por assassinos, provavelmente, né? Porque agora que o chefe lá não teria mais a irmã do Dabura como refém, se pá, ele foi lá. Ele deve ter ido matar, né? Não sei, né? Muito lento, será? Não sei. Ele tá com umas olheiras desgraçadas, parece que não dorme um tempão, né? Culpado, né? Bastante culpado, né? E ele foi com a irmã dele, né? Se encontrar com os Lemurianos, né? As fêmeas do Deskunter, elas não devem ter chifre, né? Aparentemente elas não devem ter chifre. Ou deve ter chifre bem pequenininho, né? Ou não ter chifre nenhum. Eu acho que não tem chifre nenhum. Eu acho que elas não tem chifre não. Deve ser bem que você escuta aqui, né? Essa coisa, né? O Gek tá guardando o design dela, né, na manga, né? Porque a guria tá toda coberta, né? Provavelmente tá guardando esse design dela junto com a técnica do Dabura, né? O Dabura veio entregar o último presente do Dura, né? Lembra das pedras que o Dura tava guardando, né? Que ele fala, né? Meninos, não toquem naquelas pedras ali, né? Que ele tava guardando um monte de pedra, né? O Dura tinha guardado uma montanha de mu que ele achou enquanto ele tava cavando o canal. Como o resto da galera não sabe a diferença de uma pedra normal para mu? Aparentemente o menino, o Cross também não sabia, né? Porque ele fala, né, que a pedra que o pai dele estava segurando parecia ser super importante, mas para ele era só uma pedra normal. Então eu não sei como é que eles não viram isso, cara. A pedra, precisa jogar energia amaldiçoada na pedra para a pedra reagir? Eu não sei, né? Não sei. Mas ele estava guardando, né? Ele manteve esse mu, e o Dabura, o Dura, ele manteve esse mu em segredo, né? Esse tempo todo para não alertar os Deskunter, né? Tem um errinho aqui de português na frase aqui, né? Uma palavra errada aqui que passou, mas não muda a frase, então não tem problema, né? E aí tem esse final surpreendente, né? A galera tá toda pensando que todo o trabalho do Dura foi em vão, porque esse mu todo vai ser dos Deskunter, né? Em algumas horas. E aí o Maru, ele encosta no mu, ele ativa a energia amaldiçoada dele, ele começa a brilhar no escuro. A gente nunca tinha visto isso. Ele estende a mão pro Cross e a aura deles fica ainda maior. Eu acho que eles ativaram a técnica deles, né? Em sintonia, devem amplificar a energia amaldiçoada, não sei. As pedras começam a brilhar e flutuar. O Jabaloma, ele pensa, né, que esse minério é algo ainda muito mais puro que mu. Ele fala que isso não é mu, né? Então deve ter um outro tipo de minério. O que significa ser mais puro que mu?
que isso significa? O Geg não explicou isso direito para isso fazer sentido na minha cabeça, né? E o Maru, ele constrói a nave deles usando essas pedras flutuando no ar, uma estrutura gigantesca, gigantesca, parece um prédio do tamanho do Burj Khalifa, né? E a nave, ela tá muito mais larga aqui, galera, do que quando ela apareceu no capítulo 2, a nave, né? Olha, compara o tamanho da cabine do piloto com a largura da nave, com a que a gente viu lá na Terra, né? Converter energia amaldiçoada em outros tipos de energia não dá para construir uma nave. Isso aí foi outra coisa, isso aí, para construir a nave. Como é que ele fez isso? A primeira tradução dos fãs, que quando saiu, tava que o Mu, ele convertia energia amaldiçoada em qualquer tipo de material. Mas ainda assim não dá para fazer uma nave, né? Talvez a tradução oficial de converter em outro tipo de energia esteja errada. Eu não sei de onde veio o conhecimento para fazer uma nave espacial. O Maru fala de outros planetas, inclusive, e tal, né? Como se tivesse conhecimento dessas coisas e tudo mais, mas os caras pareciam muito primitivos, né? Até os Desconto também. Os Desconto não tem tecnologia, aparentemente. Todo mundo anda descalço, né? Tem uns piercing, uns cacetes. Como é que... Tinha uma estrutura no barco do Desconto que parecia ser um negócio de propulsão diferente, né? Então talvez eles tenham algum tipo de tecnologia. Só que essa mistura, né? De ficção científica, né? É pouco primitivo e tecnológico, né? Talvez tenha. Como ele fez isso, né? E aí tem essa fala aqui, ó. É claro que existe um lugar onde pessoas parecidas conosco vivem, em um planeta parecido com o nosso. Se sairmos de Simúria, tenho certeza que existe. Vamos para um lugar além do céu. Vamos procurar nossos vizinhos, né? E aí o Dabura fala que ele vai também, né? Porque ele prometeu que ele ia proteger o povo de Lemúria. E ele não tem para onde voltar. Vai levar a irmã dele, né? Pra ela ficar segura, né? Ela tá segura perto dele, né? É onde tá mais segura, né? Aqui fica claro, tá? Que eles só encontraram a Terra por causa da técnica dos gêmeos, né? Que o Maru fala que os ocultos eles são parecidos com os Lumerianos, né? A técnica deles apontou pros feiticeiros na Terra, né? E aí, mas como é que a nave foi até a Terra? Não sei, não faço a menor ideia. Como é que funciona essa nave? Eu nem acho que seja uma nave. Como a gente especulou no começo, é provável que essa porra seja o equivalente a um item amaldiçoado com um domínio dentro. E aí o povo vive dentro. É tipo um terrário. Tipo o domínio do Dagon, né? Que era tipo uma praiazinha. Tipo tinha a praiazinha onde eles ficavam banhando e tudo mais, né? Que ele guardava dentro de um quarto de hotel. Eu acho que é isso. Eu acho que não é uma nave. Eu acho que não dá pra gente pensar como uma nave. Tipo um foguete. Eu acho que é um item amaldiçoado com domínio dentro. Eu acho que é isso, né? Eu tô completamente stunado, galera. Tô até um pouco tonto. Vendo os caras fazer uma nave. Sempre que eu leio essa porra, que bagulho esquisito. Ela foi feita com pedra. Com pedra que até então as pessoas não conseguiam distinguir de uma pedra normal. Minério, né? Mineral normal. Ela foi feita com pedra e jujutsu. E esse é o fim do capítulo. O que vocês acharam disso? Deixem suas teorias aí. Eu quero ver como é que as fêmeas do Desconto, quero saber se elas têm chifre, como é que é, se elas têm um olho diferente, como é que é, se elas têm marca, qual é, né? Mas confirmou, galera, que as marcas dos Lumerianos, elas são energia amaldiçoada. E os meninos não tinham a marca no começo porque eles tinham pouca energia amaldiçoada. E aí foi crescendo, né? Deve ter ido desenvolvendo a técnica. E aí foi aparecendo aos pouquinhos, né? E aí quando eles morrem, que a energia amaldiçoada sai pelo terceiro olho usando com uma lágrima, né? A marca vazia, fica esvazia, né? Interessante isso aqui, né? E agora os Desconto, eles são uma espécie de extinção na Terra, né? Porque só tem um macho e uma fêmea, eles são irmãos. Então todos os filhos que eles tiverem vão ser só meio Desconto, né? Ser só meio Desconto. Então praticamente extinta no ponto de vista da Terra, né? Mas é isso, né? Eu fico por aqui. Tenha um excelente fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.